Eu passei um tempo na Índia. E quando a gente é estrangeiro na Índia, a gente não conhece muito da cultura, a não ser aquilo que a gente já estudou um pouco. E eu passei uns 6 meses na Índia e depois eu tive que sair para a Tailândia. Meu visto cessou e então eu fui para a Tailândia. No decurso que eu estava na Tailândia, aconteceu um fato muito grave na Índia. Um estupro de uma jovem dentro de um ônibus. E essa jovem estava com um rapaz, era seu amigo. O ônibus que ela estava cheio de homens, mais de 7 homens. O motorista do ônibus, ele tomou um outro caminho, ele saiu da rota dele normal. E eles começaram a abusar dessa jovem, tentaram abusar. E abusaram constantemente. O rapaz que estava com ela foi espancado e lançado fora. E por final, essa jovem foi abusada de maneira muito terrível. Depois desse evento, houve uma série de repercussões nacionais a respeito do estupro na Índia. E que a humanidade toda estava com os olhos fechados para aquilo que acontecia na Índia. E durante esse período, esses 7 homens foram presos. E esses 7 homens que foram presos, eles foram sentenciados também à morte. A resposta de cada um desses homens era dizendo assim mesmo: essa mulher não é digna, essa mulher não é valorosa, ela não tem uma reputação boa, porque ela está andando com um homem que não é casada, e está andando após das 6 horas da tarde, e ela não tem direito de fazer isso, por isso ela mereceu o que aconteceu com ela. Essa menina, ela passou por um estado muito grave na Índia, ela foi para o hospital, depois transferiram ela para a Tailândia, e na Tailândia ela não conseguiu sobreviver e morreu. O episódio desse caso trouxe tanta repercussão na Índia e no cenário mundial, talvez a gente não tenha ouvido falar disso aqui. Isso aconteceu por volta de 2011, se eu não me engano. E logo em seguida, na semana seguinte, um outro estupro aconteceu também do mesmo nível, com o mesmo requinte de crueldade. E depois, quando a gente começa a estudar a respeito da história da mulher dentro da Índia, a gente tem um detalhe muito interessante, porque é uma mulher que é estuprada na Índia, e esse homem que é pego, seu estuprador, o policial vai até esse homem e pega esse homem, e obriga esse homem a casar com a sua vítima. Então agora aquela jovem é obrigada a casar com aquele estuprador, que ela não quer, que ela não quis, que ela nunca queria, e ela é obrigada a casar com esse homem. E o que acontece no final? Acontece que o maior índice de suicídio acontece exatamente porque essa mulher que foi estuprada, ela não quer se casar com esse homem, então ela prefere dar a cabo da sua própria vida. Mas as famílias muitas vezes encobertam isso e fazem esse tipo de casamento, e esse homem está atrelado a essa mulher para o resto da vida. Quando a gente ouve relatos no ano de 2000, ou seja, no século 21, com esses relatos, a gente olha para o texto das Sagradas Escrituras e encontra exatamente um relato muito similar a esse, com um agravante, ou melhor dizendo, com algum toque diferente, porque a Bíblia declara que Jacó teve uma única filha e 12 homens. Até então só eram 12 filhos com uma menina. Ele ainda vai ter mais um, que é Benjamim, mas daqui a alguns anos ele vai ter esse filho. Mas até então são 12 filhos e uma única mulher. Essa mulher era tratada com todo cuidado, com todo carinho, mas de repente, a Bíblia declara que Jacó, depois de se fazer as pazes com seu irmão, ele toma um caminho esse que Deus tinha dito para ele: Jacó, vai para Betel, e lá oferece um altar, e levanta o altar a mim, aquilo que tu prometeste, quando eu te disse que eu te protegeria, cuidaria da tua vida e te traria em paz à casa dos teus pais. A Bíblia declara que Jacó, tomando aquela palavra de Deus, ele voltou, saiu da Mesopotâmia e volta para a terra prometida, mas em vez dele ir até Betel, ele para em Sucote e lá ele se estabelece. Ao se estabelecer na terra de Sucote, no final do capítulo número 33, a gente tem esse relato. A Bíblia declara que Diná agora é uma moça, está por volta dos seus 12 aos 16 anos de idade. A Bíblia diz que exatamente ela olha as filhas e diz assim a si mesmo: saiu para ver as filhas da terra. A Bíblia não me diz o que acontece com essa situação. Ela só diz que sozinha ela, uma jovem, saiu para ver as filhas da terra, ou seja, as mulheres. Talvez acontecesse algum festival que ela queria participar, que ela queria ver, queria notar, queria se engrupar com aquela sociedade.
Mas ela foi sozinha. Ela não foi com o pai, ela não foi com o irmão, ela não foi com ninguém, ela foi sozinha. A curiosidade dela levou a olhar para as filhas de Siquém. E quando a gente fala as filhas da terra, são as mulheres que estavam ali. Ela só esperava olhar e ver um festival, ela só esperava olhar e ver alguma coisa bonita, ela só esperava, por curiosidade, ter alguma coisa. Só que ela não percebeu que quem estava olhando por ela. A Bíblia declara que Siquém, o príncipe, o herdeiro daquele trono, da cidade de Siquém, que o pai era Amon, ele olha Diná, ele se apodera de Diná, ele pega Diná e rapta Diná, leva para sua tenda e a estupra. O caso se torna pior porque quando Siquém faz isso, a Bíblia diz exatamente que Siquém se apaixona por ela. Ele se perde e ele sabe que a loucura que ele fez é muito grande. Mas ainda assim ele quer remediar o caso e quer dizer, eu quero ter essa mulher para o resto da minha vida. Eu amei e amo e quero ela. Então ele vai fazer exatamente aquilo que deveria ter sido feito antes mesmo dele tomar essas decisões. Ele chama o pai dele e diz assim, meu pai, vai até a casa e a família de Jacó e fala com ele, meu pai, para que ele entregue a sua filha Diná para mim, para que eu me case com ela, porque eu estou apaixonado. A Bíblia declara que quando esse evento acontece, os irmãos estão trabalhando, eles estão cuidando do gado. É como se Diná exatamente se afastasse da sua família, da sua proteção, quando ele encontrou uma brecha, talvez muito protegida por 11 homens, ou no caso 12 homens, que é o seu pai. Talvez ela se sentisse meio que asfixiada, não pudesse fazer nada, de tanto homem protegendo a vida dela. Mas numa brecha, por uma curiosidade ela saiu. Foi para ver aquilo que a gente não precisa ver. Foi procurar aquilo que a gente não procura. E naquela sua inocência, na sua ingenuidade, ela foi vista por alguém que ela não queria ver. Viu, cobiçou, tomou, raptou e manteve cativa na sua tenda. E essas histórias vão começar a fazer muito sentido para o povo de Israel que está lendo essas histórias. Porque poderia ser 13 tribos de Israel. A filha de Diná poderia ter filhos, mas aqui cessam os filhos dela. Ela vai morrer solteira, ela vai morrer, sim, estuprada, mas ela vai morrer e ali acaba a vida dela. Acaba porque agora ninguém mais vai casar com uma violada. Ninguém mais vai casar com uma mulher que perdeu a sua inocência ou perdeu a sua pureza. Ninguém mais casa. Mas essa jovem agora, ela está presa dentro de uma casa que ela não queria estar. Ela foi para ver uma terra que ela não queria, agora se encontra presa. Isso é um exemplo claro a respeito das nossas vidas e das nossas ambições. Daquilo que a gente olha para o mundo e acha que é muito bom e a gente só precisa olhar. A gente só precisa ver. A gente só tem curiosidade de só olhar. E quando a gente não percebe, alguém já nos raptou, já tomou a nossa vida e agora a gente está cativo num lugar que a gente não queria estar. Fato é que esse homem ele se apaixona por Diná. Depois dele ter feito a coisa errada, ele tenta consertar o seu erro. E ele diz, meu pai, fala lá com Jacó. E a Bíblia declara que esse pai, Amon, vai até Jacó. Quando ele chega com Jacó, os seus filhos não estão. E os seus filhos não estão, o pai começa a relatar, olha, aconteceu isso, isso, isso. A Bíblia declara que Jacó cala-se e não fala nada para este homem, até que seus filhos venham. Por quê? Porque os seus filhos é a proteção de Jacó. Quando os filhos chegam, Amon volta de novo, e agora volta com Siquém. Quando os filhos sabem do que aconteceu e que o Siquém fez para sua irmã Diná, a Bíblia declara que eles ficaram muito irados, ficaram muito irritados, com muito ódio desse homem. Então esse homem, ele diz assim mesmo, falem o que vocês quiserem. E a Bíblia declara que o próprio Siquém, ele se levanta e diz assim mesmo, coloque o preço dela, coloque o dote dessa jovem, e coloque com o mais, lá em cima, no mais alto patamar, aumentem muito o custo dessa filha, porque eu estou disposto a pagar, e é justo eu pagar, porque eu fiz uma coisa errada, mas eu pago por isso, porque eu quero ter essa jovem, eu a amo com todo o meu coração. Aqui a gente tem alguns princípios que são muito interessantes para nós. O primeiro é claro a respeito dentro das Sagradas Escrituras. Espero que dê para ouvir aí, né? Se não der para ouvir, vai chegar mais perto.
aquilo que começa errado termina errado, amados. No meio do caminho a gente não pode consertar as coisas erradas e tentar corrigir, só se corrige com arrependimento, amados. Apesar do amor de Siquém ser muito verdadeiro, e a Escritura coloca, Moisés escreve muito bem, o amor dele era muito verdadeiro pela mulher. Mas quando o nosso amor é muito verdadeiro, a gente tem que fazer o que é certo e não o que é errado. E o arrependimento dele não é verdadeiro, não é sério, ele só expressa o amor verdadeiro dele. Eu quero ter essa jovem. Ele não traz a Diná do lado dele, ele vai com seu pai até a tenda de Jacó e deixa Diná na sua tenda presa, como uma cativa, como uma escrava, como se fosse um objeto. É o meu objeto, é o meu amor, mas ela vai ficar lá. Então ele entra com todo o dinheiro e com toda a sua pompa e quer colocar e comprar Diná. Aqui a gente começa a ver a história da humanidade em sua pior degeneração. Pessoas que olham para o mundo e se alegram com o mundo e se atraem com o mundo, e quando se veem, são cativas desse mundo. Essa é Diná. Mas há pessoas também que estão no mundo e olham a degeneração, olham a inocência entrando na sua frente, e sabe o que faz? Só tem uma ideia: eu vou me apossar daquilo com dolo. E quando esse jovem se apossou, ele tentou ajeitar as coisas, mas ele não tentou ajeitar com Diná. Ele não traz Diná do seu lado, ele deixa ela cativa, como se fosse uma escrava dele. Ele não se arrepende, ele só quer ter ela. Ele acha que com o dinheiro dele, ele pode comprar todas as coisas. Será que a gente não tem pessoas assim no mundo? Que às vezes vão bater no peito e vão colocar-se diante de Deus, porque Jacó representa exatamente a presença de Deus, representa exatamente o pacto, aquela família pactual onde Deus está presente, mas nessa família onde Deus está presente, está tudo bagunçado. E ele chega, então, Siquém e o pai: eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito, vocês podem colocar o preço, porque isso vai ser verdadeiro, isso será justo, não tem problema. A Bíblia diz exatamente o seguinte: esse Siquém que fez essa proposta, o estuprador, Moisés ele vai dizer uma coisa maravilhosa a respeito dele. Ele diz algo precioso. Siquém fez isso porque ele era o homem mais honrado da casa dele. Siquém fez isso porque ele era o homem mais honrado da casa de seu pai. Então eu fiquei perguntando, e pensando, como se diz, com meus botões: o homem mais honrado da casa de uma família é um estuprador. O que é essa família? Que padrão tem essa família? Que limites tem essa família? Que verdades e princípios há nessa família? Porque Moisés, ele não mente, a Escritura não mente. Ele diz: Siquém, esse homem que estuprou e que agora ama e que está pedindo a filha em casamento para reparar um dano, ele diz claramente que Siquém era o homem mais honrado dessa casa. Se ele é o mais honrado, o estuprador que é o mais honrado, o que é essa família? É por isso que Deus estava dizendo desde o início que Israel não deveria se casar com os povos daquela terra, porque os povos daquela terra não tinham princípios. Os princípios deles eram outros princípios, os princípios deste mundo que ainda estão a vigor aqui, e que a igreja não faz parte desses princípios. Por isso a igreja não pode ter curiosidade em ver as filhas desta terra, em ver as coisas que ela tem, as coisas que elas proclamam, as coisas que elas exatamente exibem para o mundo. Não, amados, nós somos igreja, nossa igreja, nossa identidade está em Cristo, e em Cristo a gente não busca esse mundo, queridos. A gente não busca as coisas que há nesse mundo, para depois evitar, ou para depois contornar e tentar ajeitar, como se quem tenta ajeitar. A gente faz as coisas certas, amados. A gente não namora para usar e abusar de uma jovem. A gente não olha como para uma moça e se interessa por uma moça ou por um rapaz só para usar e abusar e depois ir embora. Esses são princípios do mundo, que pela força, e lembre-se, Amon fez isso pela força, mas quantas vezes nós não
fazemos pela força dos nossos lábios, das nossas palavras, do dinheiro, do carro, de uma posição, e a gente mostra isso, e com força e com violência a gente está tomando a vida de uma jovem ou tomando a vida de um jovem. É por isso que esse capítulo de número 34 é um apêndice dentro da história do povo de Israel, dos patriarcas, para que eles sempre lembrem que a nossa geração é uma geração adúltera e pervertida, que não há espaço para esse mundo, desse mundo, para Deus, que dentro da própria igreja as pessoas ainda vão continuar olhando as coisas desta terra e procurando elas, e como inocentes vão ser tragadas pelo mundo. A Bíblia diz exatamente que então, quando Siquém faz essa proposta, os filhos de Jacó, eles se iram, ficam muito irritados, muito raivosos. Eles queriam destruir Amon, eles queriam matar, se eles pudessem eles matavam, mas só que eles conteram a raiva deles, esconderam o ódio deles, a vingança que eles terem, eles esconderam dentro de si e falaram calmamente, brandamente ao coração do pai e do seu filho, dizendo assim mesmo: olha, a gente não pode dar Diná a vocês. Aí Amon ficou assim. Sabe por que nós não podemos dar? Porque nós somos um povo separado, nós somos circuncisos, nós temos uma aliança com Deus e vocês são incircuncisos. Se a gente se unir, a gente vai cometer abominação, então a gente não pode se casar. Mas nós permitiremos que Siquém se case com Diná, se vocês e todo o seu povo forem circuncidados. Aí então nós seremos o único povo, e assim nós poderemos dar nossas filhas e pegar as filhas de vocês em casamento. Não queremos dote, não queremos nada, só queremos que vocês se tornem circuncisos. A Bíblia diz que esses homens, eles ficaram assim: nossa, é só isso que eles pediram? Nenhum levantou a espada para me matar, nenhum levantou a raiva para dizer, e nem colocaram um preço estratosférico por causa de Diná. Não, eles só pediram para a gente ser circuncidados, e então a gente vai ser só um povo. A Bíblia declara que Siquém vibrou de alegria. Esse era um sacrifício muito pequeno para ele ter a esposa de Diná, que estava na sua tenda, que estava presa na sua tenda. É um sacrifício muito pequeno. Eu fico pensando que quando as coisas são dadas muito facilmente, a gente tem que colocar um pé atrás a respeito dessas coisas. Uma ofensa tão grande, tão terrível, como poderia deixar passar-se só por uma circuncisão? Mas eles acreditaram na palavra dos filhos de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó não falou nada durante esse período todo, ele ficou em silêncio. Ele não se coloca como cabeça, ele perde a sua autoridade. Ele sabe que alguma coisa ele tem culpa nesse cartório, de deixar sua filha solta, ele sabe. Mas agora ele não assume mais a autoridade da sua casa, ele não assume mais a direção da sua casa, ele não assume mais a direção da sua família. A família está em confusão. E então Amon e Siquém voltam para a sua terra. E ao voltarem para a sua terra, Siquém bola um plano para obrigar todos os homens daquela cidade a se ser circuncidados. Mas como é que ele vai dizer isso? Ele vai dizer: olha, eu estuprei a menina, então eles pediram para ser circuncidado, e todo homem que for circuncidado, eu posso me casar com ela. Não, ele não vai falar isso. Ele vai dizer somente isso. Está vendo esse povo? É um povo bom, é um povo pacato, ele não briga, ele não xinga, ele não vai para a guerra. Mas viram os rebanhos deles? Viu como eles são prósperos e são ricos? Eles consentiram em morar conosco. Mas eles só consentirão em estar conosco se todos nós formos circuncidados. Todos os homens que saírem daqui forem circuncidados, então nós seremos um só povo. E agora eu pergunto para vocês: se nós todos formos só um povo, o gado dele, o rebanho dele, as riquezas deles, não serão nossas? Os homens olharam a proposta. Tá certo. Vamos circuncidar-se.
E aqui tem um outro princípio muito claro. É por isso que o sinal que Deus dá ao seu povo, ao povo da aliança, ele está intrinsecamente cheio de significado. O sinal da circuncisão não é desprovido de significado. Assim como um homem ele tinha que cortar o prepúcio do seu pênis e tirar aquela pelinha pequena para ter um sinal da circuncisão, esse ato de circuncisão, presta atenção, não era apenas uma cirurgia. Existia um símbolo nisso, existia um símbolo de aliança em que Deus estava fazendo com o seu povo. Agora a pergunta que Levi e Simeão fazem a Siquém e a Amon, faz a pergunta: se vocês circuncidarem todos os homens, então nós poderemos dar as nossas filhas a vocês e as suas filhas terão a nós. Onde está Deus nessa história? Onde está? É o que a Escritura, ou melhor dizendo, que a história da igreja mostra para a gente, em que quando a gente transforma uma coisa de Deus para benefício próprio. A intenção deles não era fazer deles homens da aliança. Era pegar eles e matá-los. Mas 2 homens não iam conter toda uma cidade. Não seriam capazes de matar toda uma cidade. A não ser pela graça e misericórdia de Deus, eles poderiam fazer isso. Mas no normal, no natural, não poderia de forma nenhuma extirpar todos aqueles homens. Então eles agem com dolo, eles usam um símbolo de Deus, tiram o significado desse símbolo e só dizem: se vocês circuncidarem, nós seremos um único povo. A pergunta é, que a gente tem que sempre pensar claramente: Israel era o único povo circunciso de toda a terra que estava ali? Não. Existem outros povos que eram circuncidados. Outros povos eram circuncidados. Mas nem esses outros povos eram dados ao Senhor para que eles permanecessem e tivessem aliança com Deus. Somente Israel, o símbolo da circuncisão, não veio por um ritual de purificação, nem um ritual religioso que surgiu na cabeça de algum Deus, de imaginação de algum homem. Foi o próprio Deus que estabeleceu para ter um pacto com Abraão e toda a sua descendência, que a partir de todo macho nascido, aos 8 dias de vida, deveria ser circuncidado todo macho na sua casa. Seja ele filho, seja ele escravo nascido na sua casa, todo macho teria que ser circuncidado para ter a aliança de Deus. A circuncisão é o símbolo da aliança, da antiga aliança. Agora você reporta isso ao batismo. As pessoas que se batizam, quando as pessoas se batizam e não vivem o Evangelho, elas apenas esvaziaram o significado do batismo, que é morte e ressurreição. Se assemelharam e se uniram com Cristo na sua morte e na sua cruz. Se nós somos batizados, batizamos na morte de Cristo. Lá nós nos unimos a Cristo e em Cristo nós devemos viver uma nova vida, não mais uma velha vida. Não podemos mais nos unir a outros e dizer que o batismo é apenas um pouco de água jogada na cabeça, ou para alguns outros tomando um banho de água. Não é assim que é o batismo. Você não esvazia os símbolos, não trata como comum aquilo que Deus disse que não é comum. É santo, é precioso. E se a gente julga por nada isso, a história da igreja, quando dizem que Constantino se converteu, o imperador romano, ele trouxe a igreja todinha, a igreja e todo o império, dizendo assim: a igreja católica é a igreja oficial do império romano, todo aquele que quiser entrar e se tornar cristão, eles estão livres de impostos. O que aconteceu com a multidão de pessoas? Gente de todo mundo do império que ouviu dizer que não pagaria mais imposto por ser cristão, se converte. A igreja incha, a igreja caminha para o declínio completamente, e ela só vai ser restaurada no período da reforma. Sabe isso quando acontece? Isso acontece no 4º século. Sabe o que acontece na reforma? Passam-se basicamente 1200 anos para que a reforma resolva esse problema. Que a igreja novamente entenda a aliança e os sacramentos que hoje nós iremos celebrar
da ceia, pelo menos, para que a igreja entenda que não se brinca, não se esvazie o significado. Quando você foi batizado, seja você adulto, ou seja você criança, e depois fez a confissão de fé, fez a profissão de fé, você tem certeza daquilo que Deus fez na tua vida, e quando Deus fez na tua vida, mantém isso vivo na tua mente, mantém isso vivo, porque tu és uma outra pessoa e pertence somente a Deus. Mas os filhos de Jacó usaram isso para ter lucro, para ter vantagem. Então os homens foram. E aqui que é o mais interessante, que se a gente pode expandir essa aplicação, é que quando a igreja não prega o verdadeiro evangelho e começa a anunciar coisas diferentes do que o evangelho, muitas pessoas vão entrar, vão ouvir essas boas novas, vão se alegrar e vão para suas casas, vão fazer determinados tipos de sacrifícios, determinados tipos de coisas, achando que vão se alegrar e vão estar agradando a Deus, e no final, sabe o que vai acontecer? Vão perecer. Porque esses mesmos homens que ensinaram para eles o que eles deveriam fazer, são esses mesmos homens que vão tomar as suas almas, vão cortar as suas vidas. A Bíblia declara que Amon, Jacó e Siquém falaram aos homens, disse, não, a gente vai ter muito lucro com isso. E a Bíblia declara que aqueles homens, todos os homens da cidade acreditaram nesses dois homens. E todos os homens da cidade foram circuncidados. O primeiro foi Siquém. Como a mentira espalha rapidamente, não é não? Já parou para pensar como a mentira se espalha tão rapidamente? E a verdade muitas vezes está oculta e a gente não consegue ver porque a gente está interessado somente nos bens e nas riquezas deste mundo. De maneira que nossos olhos são cegos pelas atrações deste mundo e a gente não consegue ver a verdade que está diante dos nossos olhos. A Bíblia declara que 3 dias se passam. Os homens sofreram uma cirurgia. Para que você tenha uma ideia, um processo de circuncisão, ele leva para completamente ser restaurado o homem 6 meses. Com 2 semanas é que esses homens agora estão plenos para voltar a fazer as coisas, as atividades. Mas somente depois de 6 meses que está completa, totalmente completa a circuncisão. Porque lembre-se, naquele tempo não tinha antibiótico. Fazer uma microcirurgia, invariavelmente, aconteceria muita infecção. O que os filhos de Jacó fizeram? Desses 11 homens, 2 homens se separaram, Simeão e Levi. Se separaram e disseram assim, a gente vai entrar e vai matar esses homens. Mas a gente não vai matar agora não. Deixa esperar o 3º dia. Porque quando chegar o 3º dia vai começar a infecção. E eles vão começar a lutar para tentar. A história diz exatamente isso. Que um homem que era circuncidado na idade adulta, ele só ficava na cama durante 2 semanas, não podia se levantar de lá. Tamanho era a dor e tamanho era o sofrimento. No 3º dia o sofrimento estava terrível. Depois de 3 dias, a Bíblia declara que esses 2 homens entram na cidade. Se só tem mulher e crianças, o que vai acontecer? Qual é a resistência dessa família? Qual é a resistência dessa cidade? Pode ter milhares de homens e todos estão na cama. Eles entraram na cidade e saíram matando todos os homens. Não sobrou nenhum homem, matou todos. Ninguém que se levantou, todos morreram. Depois que eles mataram todos os homens, era um cadáver por tudo quanto é lado. A Bíblia declara que os outros filhos de Jacó, os outros filhos, no caso, os 9 filhos restantes, foram, entraram na cidade. O texto bíblico do original, ele vai dizer claramente que eles saltaram os corpos mortos. E por que eles saltaram os corpos mortos? Esses outros 8 filhos de Jacó entraram no acampamento para pegar gado, roupas e todos os recursos e bens, mulheres e meninos, e levaram cativos. Porque essa história é tão terrível para nós e para que nós entendamos quão grande é a oportunidade nossa. Você já viu uma pessoa derrocada e as pessoas abusam dessa pessoa?
Há exemplos claros disso na história, assim, na nossa vida diária. Uma pessoa está doente e ela tem um carro. E ela precisa fazer uma venda daquele carro. Ou ela tem que fazer uma outra coisa e vender aquele carro, vender aquele bem. E então um homem chega até ele. Isso é uma história real. Agora, que eu me lembrei, eu ia fazer como exemplo, mas agora como eu lembrei da história real, eu vou dar a história real. Então havia um homem que ele precisava vender uma determinada coisa. Era uma televisão muito grande. E de não sei quantas polegadas, grandona, e ele precisava vender para arrecadar esse dinheiro para pagar uma determinada coisa, uma cirurgia, uma coisa assim, eu não lembro muito bem. Então veio um irmão crente, muito crente. Ô irmão, você está vendendo, mas... eu estou vendendo. E a televisão já caiu para metade do preço, porque ele queria vender e sair para pagar aquilo que ele precisava. Irmão, se for por isso, eu compro por isso aqui. Ele queria dar metade da metade, abaixo daquele preço que ele já estava dizendo que era. Se era por 5 mil, estava vendendo por 2.500, ele queria dar 2.000 reais. Por 2.000 reais ele dá. Se tu quiseres, toma. Esse homem não tendo outra opção, ele vai e vende a televisão. Dias depois, esse crente está na igreja dizendo: o Senhor me abençoou e me abençoou tão grande, porque Deus me deu um testemunho tão grande, maravilhoso, que eu comprei uma televisão, não sei quantas polegadas, que valia 5 mil, por apenas 2.000 reais, novinha, amados, que maravilha. E a igreja? É isso que os irmãos de Simeão e Levi fizeram. Eles olharam os mortos, não se importaram com os mortos, não se importaram com as famílias dos mortos e só se procuraram e buscaram o seu próprio interesse e conquistar aquilo que eles queriam. De fato, eles não entraram no arraial e não mataram ninguém. Mas já que está morto, para que serve isso? Vou tomar. É por isso que a corrupção e a degeneração do coração humano é clara. A depravação humana é verdadeira. Nesse livro, nesse único capítulo 34, mostra exatamente a corrupção do modo como o homem age. Ele não tem reservas, amado. Ele não se importa. Ele age somente para ter aquilo que ele quer. Mas eu não matei ninguém. Eu nem disse que ele deveria ser circuncidado. Mas já que ele já estava morto, o que adianta? Vim pegar, não é não? Amados, esse texto nos ensina muitas coisas, e a igreja, ela precisa entender que esse é o retrato nosso. É o retrato de cada um de nós. Você vai se enquadrar em qualquer um desses personagens. Aquele espertalhão. Já que está morto, eu vou conseguir pegar. Já que ele não está precisando mesmo, eu vou conseguir tirar mais um pouco. Ou aquele que usa de determinado dolo para usar de vingança, achando que ele vai se alegrar. Eu quero é te matar. Que não se importa com as coisas de Deus, não se importa nem de usar as coisas de Deus para ter a sua própria vingança. Ou seja, uma igreja também, aquela que olha para as coisas do mundo e acha que eu só vou ver. Eu só tenho curiosidade para essas coisas. O que é essa festa? O que é essa balada? O que é esse rave? O que é isso aqui? Eu queria ver. Para ver se realmente é bom, de repente, né? Mas é só para ver. Às vezes, a gente mesmo na igreja, hoje a gente se levantou como um desafio para ofertar ao Senhor. Mas eu vi histórias de tantas igrejas, amados, que me davam tristeza. De pessoas que davam o seu dízimo na casa do Senhor e achavam que tinham direito de controlar a igreja. Porque o seu dízimo era muito alto e achava que ela tem um direito de dizer, o que fazer e quando fazer, e o que pregar até o pastor. Se ele não andar na nossa cartilha, ele sai. É retrato dessa história, amados. Disse quem amou líderes da sua casa, que acham que com dinheiro podem conquistar o que quiserem. E pense que a igreja não tem disso. Tem, amados.
Mas Abraão, por que a igreja tem disso? Porque nem todos da igreja são igreja. Porque nem todos que se dizem que é cristão e que é de Cristo são de Deus, amados. E as Escrituras estão nos pontuando e nos colocando diante dos nossos olhos para que nós venhamos entender que a gente está em algum desses homens. Somos algum desses aí. Somos os espertalhões, não praticamos aquele mal tão hediondo, mas podemos conquistar alguma coisa. Somos muito vingativos ao ponto de fazer com que eles se enganem e achem que a gente está fazendo uma coisa boa, mas a gente quer passar a perna. E por final a história termina dizendo exatamente isso. Quando o massacre termina e todo mundo é conquistado, e vem aquela multidão, Jacó agora ele vai falar a sua vez. E ele vai falar disso: o que vocês fizeram? Vocês não sabem que a gente é o menor povo? É um povo bem pequenininho. Quando as pessoas de volta começarem a ouvirem, a falar a respeito do que aconteceu, as nações do lado, eles vão se reunir e vão vir contra nós e vai dizimar nossas vidas. A gente não vai ter mais nada. Vai se acabar conosco. Vai sumir a gente do mapa inteiro. Só que onde está a preocupação de Jacó com sua filha? A Bíblia declara que quando os dois entraram e mataram todos os homens, entraram também na tenda do seu pai, Amon e Siquém, mataram os dois e tiraram Diná de lá e vieram ela com o acampamento. Então os outros foram até o arraial e cataram tudo que tinham. Onde está a preocupação de Jacó? Onde estão os erros de Jacó? Onde está a liderança de Jacó? Onde seus filhos fazem as coisas erradas e ele quer que ele vai se preocupar? Vocês vão matar todos nós. Uma vingança descabida, uma injustiça. Quando Jesus falou e ratificou a lei do tabelião, olho por olho, dente por dente, pedra por pedra, cabeça por cabeça, vida por vida, é uma coisa justa. Se eu tiro um braço, é necessário que o meu braço seja retirado. Isso não tem misericórdia, isso é apenas justiça. Isso é apenas para se denotar que a gente não pode, através de um agravo que fizeram a nós, dar um agravo infinitamente maior. E foi isso que eles fizeram. Em vez de matar somente Siquém e Amon, que eles poderiam ter entrado, e matado somente esses dois homens, eles mataram toda a cidade. Toda a cidade. A pergunta é: pelo pecado de um só homem, o pecado entrou e a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Se quem pecou, o seu pai não tinha limite, pecou também. A cidade não tinha limite, pecaram também. Os filhos de Jacó não tinham limite, pecaram também. Todos os outros filhos de Jacó pecaram também. E o próprio Jacó pecou. A morte passou a todos os homens. Esse texto é para nos lembrar e nos fazer entender que se pela desobediência de um só homem todos foram condenados, culpados e declarados mortos em seus delitos e pecados, pela obediência de um só homem, Deus está nos trazendo de volta para viver a graça de estar diante dEle. Quando Jacó lhe diz essa palavra: vocês fizeram a gente odiosos aos olhos dos outros homens, de todos os outros povos, eles vão se reunir contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Simeão e Levi, que impetraram essa atrocidade, disseram: abusaria ele de nossa irmã, como se fosse uma prostituta? Eles também não se arrependem do delito deles. A vingança deles acima da média, acima do normal, não leva a eles a terem arrependimento. Eles fizeram mal comigo e eu vou fazer mal ainda pior com eles. Eu oro nessa noite
E peço que Cristo possa entrar no nosso coração e fazer nossas vidas exatamente diferente de todos esses retratos aqui dessas Escrituras Sagradas. Que a gente entre em Cristo sabendo exatamente que a gente é um homem depravado. Que por nós mesmos não temos como andar com Deus e viver a justiça que Deus exige. Mas em Cristo e pelo Santo Espírito, Ele pode nos fazer mudar o nosso coração e frear toda a nossa natureza. E não somente frear, fazer com que nós tenhamos força de crucificá-la e renunciar à nossa própria vontade. Para que venhamos a viver uma vida reta e justa diante dos seus olhos. Baseados em justiça, compaixão e misericórdia. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.